paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Estou muito feliz de poder estar mais uma vez com vocês e juntos adorarmos o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Ao Senhor Jesus Cristo é dado toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Os céus e terra se prostram diante do poderoso nome de Jesus. Elevamos o nome do Senhor à mais alta posição essa noite. Elevamos o nome do Senhor à mais alta posição neste lugar. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga aleluia. Aleluia. Amém. Saímos do calor do sertão e chegamos no calor do sudeste. Mas em tudo nós damos graças a Deus. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 6, a partir do verso 8. O tema da palavra é: o fogo não pode apagar. É forte ou não é forte? Está fraco. É forte ou não é forte? Está muito fraco. É forte ou não é forte? Está fraco. No sertão é diferente. No sertão dá um soco no alto assim, ó, e enche o pulmão e dá um grito. O teto nem tem teto mais no lugar. Não tem nem teto mais, de tão forte que é. É forte ou não é forte? Esse é o forte. Aleluias. Levítico capítulo 6, a partir do verso 8. E o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acenderá lenha, arrumará o holocausto e sobre o fogo e queimará ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Agora, se você puder, abra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quantos dizem amém? Amém. A palavra do Senhor essa noite não é uma palavra desconhecida, é uma palavra muito conhecida. Palavra esta que sempre é pregada, mas nós nunca devemos nos cansar de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra escritura. A Bíblia não é semelhante a um jornal. A Bíblia não é semelhante a uma revista. Por isso, eu não posso ler a Bíblia do mesmo jeito que eu leio um jornal. Eu não posso ler a Bíblia do mesmo jeito que eu olho uma revista.
Sabe por quê? Porque o jornal e a revista sempre vai falar da vida de alguém, mas a palavra de Deus sempre fala da nossa própria vida. É forte ou não é forte? Está fraco? É forte ou não é forte? A palavra de Deus sempre fala da nossa vida. Todas as vezes que pegamos a palavra, enquanto eu faço a leitura da palavra, ela vai fazendo uma leitura sobre mim. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, ela vai fazendo uma leitura sobre mim. É semelhante às mulheres, né? Que sempre carregam um espelho na bolsinha e de tempo em tempo retocam a maquiagem, né? A palavra do Senhor é do mesmo jeito. Toda hora eu tenho que meditar na palavra para retocar a minha maquiagem, para retocar a minha vida, para retocar o meu coração, para retocar a minha memória, para retocar a minha alma. Toda hora. O interessante é que o batom nem está borrado, mas ela sempre sente a necessidade de olhar. E muitas das vezes a gente só corre para a Bíblia quando sentimos alguma coisa errada. Muitas das vezes só corremos para a palavra quando sentimos alguma coisa estranha. Aí eu vou procurando a palavra. Aí vai a teologia do dedão. Já ouviram falar da teologia do dedão? Judas foi se suicidar. Não, Senhor, essa palavra não. Não é assim que devemos ler a Bíblia. Não devemos ler a Bíblia comprando nas livrarias a caixinha de promessa, porque ali só tem promessa. Compra a caixinha de ripada e a tua vida vai acertar. É forte ou não é forte? Tem gente que só quer um melzinho. Mas você sabia, eu descobri um segredo, que na colmeia de abelha o que forma a rainha não é o mel. Dentro da colmeia da abelha, o que forma a abelha rainha não é o mel, é a geleia real. E a geleia real ninguém consegue comer, de tão amargo que é. O que se compra aí é batizado com mel. A geleia real pura ninguém consegue comer, e é dali que vem a rainha. Se você quer ser usado nas mãos de Deus, se você quer ser homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você tem que começar a comer da geleia real. Você tem que começar a comer o amargo da Bíblia, aquilo que ninguém quer, aquilo que ninguém olha, a palavra que ninguém quer buscar. É essa que você deve encher o seu coração, porque é essa que vai endireitar os seus caminhos, é essa que vai te formar, é essa que vai te fortalecer. Na hora que o vento soprar, na hora que o diabo bater no teu coração, você vai ter força para dizer: vai para trás de mim, Satanás, porque o meu coração já está cheio da palavra de Deus e não tem espaço para as tuas mentiras. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluias! Eu sempre falo no sertão que a palavra de Deus, ela é como um pacote de biscoito recheado. Quem aqui nunca comeu um biscoito recheado, né? Quem aqui, quando criança, nunca pegou um biscoito recheado e abriu e só comeu o recheio e falou: mãe, quer não? Quem nunca pegou o biscoito e só raspou o docinho de dentro, né? É a melhor parte. As folhas da Bíblia e as letras da Bíblia é só o biscoito, irmão. Você tem que abrir a letra e comer o recheio. É forte ou não é forte? Você deve abrir a letra da Bíblia e comer o recheio, porque é nas letras da Bíblia que tem a revelação da mensagem de Deus. É isso que nós vamos fazer.
fazer agora. A palavra que eu li e que nós lemos juntos, em Levítico 6, a partir do verso 8, fala das ordenanças de Deus para o altar de holocausto. Deus chama Moisés e dá a ele a direção e dá a ele orientação sobre o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma igreja ambulante. Aonde o povo ia, eles levavam a igreja também. Era um tabernáculo. Era feito de tendas, de lomas e madeiras, e os levitas carregavam toda essa estrutura. E dentro do tabernáculo ficava a Arca da Aliança. Apenas os levitas podiam carregar. Os levitas naquela época não era só de ficar cantando, não. Levita era de serviço braçal, era do pesado. Montar tenda, desmontar tenda, carregar a arca, colocar no chão, colocar em cima, colocar. Quando inventaram de colocar na carroça, se deram mal. Porque a arca não pode carregar em carroça. A arca carrega nos ombros. A Arca da Aliança se carrega nos ombros. O apóstolo já ministrou uma palavra dessa assim. E agora Deus traz a direção e a orientação para Moisés de como deveria ser a estrutura e como deveria ser o serviço dentro do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 3 locais, 3 repartições, que era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio, onde todos estavam e poderiam estar e ver o sacerdote iniciar a cerimônia de sacrifício e oferta a Deus. No pátio ficava o candelabro, ficava a pia para ele lavar as mãos, os pés. No pátio, onde ele preparava o cordeiro para ser apresentado, ficava a mesa dos pães no pátio. Quando ele entrava no lugar santo, era onde ele iria oferecer o sacrifício. É onde estava o holocausto, o altar. E no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que ele entrava uma vez por ano para fazer um clamor e uma oferta por todo o povo. A palavra que está dizendo aqui é exatamente do holocausto, o altar, o lugar de oferta, o lugar onde o cordeiro era queimado, onde as ofertas eram apresentadas. É onde o sacerdote ficava apreensivo se a sua oferta ia ser aceita ou não. Ali não podia ter erros, porque se aquela oferta fosse rejeitada, o que ele iria dizer para o povo? Mas a palavra que nós lemos em Pedro está dizendo que nós somos um sacerdócio real. Ele está dizendo que o próprio Deus nos constituiu sacerdotes do seu tabernáculo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tabernáculo da época de Moisés não existe mais, mas existe um tabernáculo da época de Jesus. Que esse tabernáculo foi constituído por Jesus e foi constituído no meu e no seu coração. Eu e você somos o tabernáculo de Deus. Eu e você somos a igreja ambulante. E por incrível que pareça, a gente só anda no deserto. É forte ou não é forte? Aleluia. Quem é tabernáculo só vive no deserto, viu, irmão? Quem é tabernáculo só vive no deserto. E o que tem a ver o tabernáculo de Moisés comigo? O pátio representa o nosso corpo. Fala comigo, o pátio
representa o meu corpo. O lugar santo representa a minha alma. E o Santo dos Santos é o meu espírito. Aleluia. O pátio é aquilo que está do lado de fora, todo mundo vê, todo mundo tem acesso, e é lá onde tudo começa. É no seu corpo que tudo começa. É forte ou não é forte? No seu corpo onde tudo começa, irmão. É no seu corpo que começa a adoração. É no seu corpo que começa a busca. É no seu corpo que começa o desejo de buscar Deus. É no seu corpo que começa o clamor. É no seu corpo que começa a santidade. É no seu corpo que começa a dedicação e a obra de Deus. É no seu corpo. É no corpo onde a gente profana o templo do Senhor. É no corpo também que nós desviamos dos caminhos do Senhor. É no corpo que nós amaldiçoamos o nome de Deus. É no corpo que nós blasfemamos o nome de Deus. Tudo que é de errado nós fazemos no corpo acontece no pátio. Se não passar pelo pátio, não vai para o lugar santo. Ô irmão, se você não buscar Deus com o seu corpo, como que você vai entrar no lugar santo? Se você não busca com o seu corpo, como que a tua alma vai sentir? Se o teu corpo não deseja, como a tua alma vai desejar? Se as suas mãos não suam, se a sua carne não treme, se você nem se arrepia, como que a tua alma vai flutuar e ir em lugares altos? Tem gente que não consegue nem arrepiar, irmão. Arrepiar não é sinônimo de presença de Deus, não. É só a manifestação do seu corpo. A presença de Deus, irmão, ela se manifesta no lugar santíssimo. A presença de Deus se manifesta no teu espírito. A presença de Deus se revela no teu espírito. Aleluias. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ou melhor, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. E ela fez uma pergunta, falou: olha, o nosso povo diz que o lugar de adorar é no monte. Os judeus falam que é no templo. Qual é o melhor lugar da adoração? Qual é o lugar que nós temos esse contato com Deus? Qual é o lugar que nós temos essa conexão com Deus? Sabe o que Jesus disse? Ele diz assim: o Pai está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Pai desce no lugar santíssimo, irmão. Jesus se manifesta primeiro no teu espírito. Mas para que o Senhor desça no lugar santíssimo, que é onde você carrega a presença de Deus, é no teu espírito. Porque as pessoas, o mundo, o diabo, ele reconhece aquilo que nós temos no nosso espírito. Não adianta eu bater no peito e falar que eu sou, que eu faço, se no teu espírito você não tem nada. Sabe o que aconteceu com alguns discípulos? Foram expulsar o demônio e falou assim: eu te repreendo em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo falou assim: ó, eu conheço Jesus e conheço Paulo. Você, quem é? No teu espírito não tem nada que me faça correr. No teu espírito não tem nada que te diz que você é autoridade sobre mim. É no espírito que está a presença de Deus. É no espírito que nós carregamos a autoridade de Deus. É no espírito que Deus nos dá condição de fazer acontecer o impossível. É no espírito, irmão. Mas você precisa se ver como um tabernáculo. Só que eu pulei a parte do meio, que é o que eu vou falar essa noite. A alma, o lugar santo. A alma é o lugar que precisa ser santo.
com singeleza de coração. Não adianta cantar, jogar a mão para o alto, bater palma, chorar, cair no chão, se a tua alma está distante do Senhor. Não adianta, irmão, porque não é no corpo que oferece a oferta, é na alma. É na tua alma que deve estar o holocausto de Deus. Você deve adorar Ele com a tua alma, com o teu coração. Você deve adorar Ele com as tuas forças. É na tua alma que você vai oferecer tudo que você tem. Coração quebrantado. Davi falou assim: olha, eu posso oferecer bois, eu posso oferecer ovelha, eu posso oferecer tudo, mas o Senhor não recebe, porque isso está no corpo. Mas eu tenho uma coisa que o Senhor não vai rejeitar: é um coração quebrantado. É isso que eu te ofereço. Aleluia. Você precisa descobrir esse segredo, irmão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dava aquilo que alegrava o coração de Deus. Nós queremos alegrar Deus com as coisas que alegram o nosso coração. O louvor que a gente canta aqui não é nosso, é para Deus. Só que a gente quer oferecer aquilo que nos agrada. Nós queremos oferecer aquilo que me faz chorar, que me faz sensibilizar. Não é assim não, irmão. Nós temos que sensibilizar o coração de Deus. Aleluia. 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 Então para Jesus pode ser mais forte. Desce a mão do outro. Desce a mão do outro. Aleluia. Eu já vi muitas pessoas falar assim: rapaz, hoje o culto foi ruim. É porque ele achou que o culto era para ele. Por isso que foi ruim. O culto não é para nós não, irmão. O culto é para Deus. É para Ele. E por Ele foram feitas todas as coisas. É dele, a honra é dele, a glória é dele. Tudo é dele, tudo é dele. Aleluia. Aleluia. Tem gente que fala assim: eu vou para a igreja para me sentir a presença de Deus. Não, irmão, não é assim que fala não. Eu vou para a igreja para Deus sentir a minha presença. Deus quer saber se você está aqui. Deus quer saber se você está nesse lugar, irmão. Talvez o teu corpo está, mas o teu coração está lá fora. A tua cabeça está lá fora. O teu espírito está distante. Deus quer saber se você está aqui, porque Ele quer sentir você. Quando Moisés viu a sarça pegando fogo, aquela árvore verde pegava fogo e não queimava, ele ficou desesperado. Falou: que negócio é esse? Que negócio de doido é esse, rapaz? Essa árvore pega fogo e não queima. Deixa eu lá ver que negócio é esse. Quando ele pisou, ele ficou maravilhado. Falou: rapaz, esse negócio não queima. Esse negócio não queima. Ele ficou maravilhado. Ele já estava sentindo o lugar. Só que Deus sentiu ele. E Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está, o lugar é santo. Deus só falou aquilo para Moisés porque ele foi até lá, irmão. Aleluia. Deus só falou aquilo para Moisés porque ele tinha colocado o pé no lugar santo. Deus falou para ele: tira, Moisés. Mas o que tem a ver tirar a sandália dos pés? Eu ouvi um médico falando que os pés é a parte mais sensível do corpo, mais sensível do que os olhos. Aquilo que os seus olhos não vê, o teu pé sente. E Deus falou para ele: Moisés, eu quero que você sinta este lugar. Eu senti que você chegou. Eu falei com você. Agora eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui, Moisés. Aleluia! Ó, irmão, você precisa tirar a sandália dos pés. É por isso que você não entende nada, irmão. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está fazendo, e você
rejeitava. Sabe por quê? Não é isso que eu quero. Às vezes a gente quer oferecer o melhor louvor, os melhores instrumentos, a melhor performance, as melhores palavras, mas não é isso que Deus quer. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus, ele olha para o coração. Deus, ele olha para o coração. Quantas pessoas sobem em cima desse altar para oferecer alguma coisa para Deus, mas o seu coração está vazio. Deus não recebe, não passa nem desse fogo. Para todos foi a melhor apresentação, para todos foi o maior espetáculo, mas para Deus não foi nada. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, tem que melhorar, tem que aperfeiçoar, tem que ser perfeito. O sacrifício tem que ser perfeito, irmão. Sabe o que impede a oferta ser aprovada no holocausto? Sabe o que impede? Eu vou dizer agora: a cinza. No holocausto não pode ter cinza. O fogo deve arder continuamente, para não haver cinza. Quando chega a cinza, o fogo se apaga. A cinza apaga o fogo. Sabe o que é a cinza? A lembrança daquilo que já passou. A lembrança daquilo que já se foi. É a cinza. Tudo que nós fazemos, irmão, ou melhor, tudo que nós fizemos está no passado. Já passou. Cantaram belíssimos louvores aqui, mas já passou. Eu cheguei cumprimentando, já tomei a metade do copo de água e já passou. Tudo que nós fizemos está no passado, seja bom ou ruim. E é isso que nós temos que tirar do nosso coração, porque é isso que atrapalha. Quando a gente só vive no passado. Eu já fiz isso, eu já fui assim, eu orava, eu buscava, eu jejuei, eu me dediquei, eu fiz aquilo outro. Não, Deus quer saber se você está fazendo agora. É agora que o fogo tem que estar queimando, irmão. O fogo tem que estar queimando agora. É agora, por isso que o fogo não pode apagar. Porque se o fogo apaga, fica cinza. O teu coração deve estar queimando continuamente. Tem gente querendo oferecer a oferta em cima da cinza, apóstolo. Ei, meu Deus, não queima não. A carne fica toda preta, sapecada. Quem já comeu churrasco aqui cheio de cinza? Quem comeu? Amarga. E você acha que Deus quer receber desse jeito, irmão? Você acha que Deus deve receber o teu sacrifício cheio de cinza? Aleluia, aleluia. Coração amarrado, coração duro. Ah, o irmão não falou comigo. Ah, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Irmão, está no passado, já passou. Perdoa e o fogo continua queimando. Aleluia, 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 aleluia. Não oferece churrasco, chama os caras de cinza para Deus não, que ele não come não. Sabe o que tinha que acontecer? O sacrifício tinha que cheirar bem as narinas de Deus. O sacrifício tinha que cheirar bem. Deus, ele faz assim, ó. Ah, esse cordeirinho assado está uma delícia. Esse carneirinho assado está gostoso, tá bom. Esse aí eu aprovo. Como que o cheiro da carne queimada vai subir se o teu altar está com cinza? Como que você quer queimar o teu corpo
nos torna um só diante de Deus. Eu estou em união, meu irmão. Quando eu chamo Ele para ir para uma obra, Ele vai junto comigo. Ele está me dando uma força, Ele está me apoiando, Ele está me ajudando. Mas a unidade torna Ele semelhante a mim e eu semelhante a Ele. É diferente. Porque mesmo que eu esteja sozinho, o mundo vê Ele como se fosse eu também, e me vê como se fosse Ele. Eu vou dar um exemplo, usar o mesmo exemplo das abelhas, de unidade. Exemplo de unidade, as abelhas. Exemplo de união, um alcateia de lobos. Alcateia de lobos tem o lobo alfa e tem os seus liderados. Eles trabalham unidos. Se você assistir o Discovery, você vai descobrir. Mas uma colmeia de abelhas, elas também têm um líder, tem uma rainha. Elas também trabalham unidas, mas elas são uma só, a colmeia. Quando você olha aqueles milhares de abelhas, é como se fosse uma abelha só. São idênticas, 100% idênticas. Sabe por quê? Porque é uma mãe só que gerou todos. Sabe por que os lobos não são idênticos? Porque são filhos de mãe diferente. A igreja é semelhante a uma colmeia de abelhas. Temos um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só pensamento, um só povo. Somos gerados por Deus, por isso somos idênticos, ou precisamos ser. Porque se houver algo diferente, não foi gerado por Deus. Se não foi gerado por Deus, foi gerado por quem? Porque aqui ninguém nasce de chocadeira. Todos nós somos gerados do Senhor. Ou precisamos ser. Interessante que a abelha, ela só tem um ferrão. Quando a abelha dá um ferrão, ou ferrou alguém, o intestino dela sai todo no ferrão e ela morre. Sabe o que passa dentro da cabeça da abelha? Ela entende que vale a pena dar a vida dela para salvar a colmeia. Sabe o que precisa estar dentro do nosso coração, irmão? Um só sentimento. Se for necessário dar nossa vida, nós damos para salvar a igreja. Jesus já fez a parte dele. E você? E o que tem a ver a abelha com cinza? Embolou? Não embolou não, irmão. Estou falando de unidade. Porque a cinza não deixa sermos unânimes. As cinzas não nos deixam ser únicos. Por quê? Porque a lembrança daquilo que se passou nos afasta. A lembrança daquilo que já se foi, que não foi perdoado, que não foi liberado, nos afasta. É a cinza. O sacerdote, ele tinha essa ordem. Era uma ordem. Todos os dias pela manhã, ele deveria retirar a cinza. O fogo deveria queimar a noite inteira. E pela manhã, ele tirava a cinza e colocava lenha nova, para que o fogo mantesse aceso. Se ele não fizesse isso, se ele dormisse até tarde, se ele esquecesse da hora, se ele fosse arrumar outro compromisso, já era o fogo. Já era o fogo. Quando ele voltava, não tinha mais nada. Por isso que na igreja no Brasil
tem muita gente apagada, que está só a cinza. Sabe por quê? Porque na hora que era para arrancar a cinza do altar, ele foi fazer outra coisa. Na hora que era para limpar o coração, na hora que era para perdoar, ele foi fazer outra coisa. Não, eu vou levando isso aí, eu vou suportando, né? Não, a gente deixa para lá, a gente está junto, nós estamos trabalhando e tal. E o coração vai acumulando cinza, acumulando cinza, acumulando cinza. E o fogo, ó, sumiu. O Senhor nos chama essa noite para tirar as cinzas do altar. O Senhor nos convoca essa noite para tirar as cinzas do altar. Porque o fogo não pode apagar no seu coração, irmão. O fogo não pode se extinguir no seu coração. Ele deve manter queimando, nem que seja um pouquinho, nem que seja uma faísca, mas tem que ter fogo. A lenha que o sacerdote colocava era a lenha da oração. A lenha daquele holocausto representa a oração. Temos que colocar a oração em dia. Temos que colocar a nossa oração em dia. Porque quando o crente deixa de orar, é quando ele deixa de perdoar. Porque ele está com o coração duro, amarrado, e ele não tem coragem nem de olhar para o céu. De vergonha, de medo, de culpa, de soberba. Aí ele não consegue olhar para Deus. E aí, se ele não consegue olhar para Deus, ele não consegue orar. Ele não consegue conversar com Deus. Se ele não consegue conversar com Deus, o fogo não queima. O fogo não queima. O fogo só queima onde tem lenha. Como que você quer que o fogo de Deus domine a tua vida? De uma imagem aqui, se puder colocar, coloque ela. A imagem de um rapaz ali com o coração pegando fogo. Como que você quer que o seu coração, a tua vida, teu ministério age em fogo do Senhor, se você não coloca lenha, se você não ora, se você não busca, se você não se derrama diante de Deus, se você não chora mais? Eu ouvi uma palavra uma vez, irmão, e depois daquele dia que eu ouvi aquela palavra, eu mudei minha atitude. Eu comprei um lencinho. Acabou os crentes do lencinho, apóstolo. Acabou. Porque não consegue chorar mais na casa de Deus. Não consegue mais chorar quando dobra os joelhos. Acabou os crentes chorando. Eu estou aqui, Senhor. Ainda sou. Depois que eu ouvi essa palavra, irmão, doeu meu coração. Eu falei assim: Senhor, eu não choro mais. Quando o Senhor se manifesta, eu não choro mais. Eu falei: eu preciso comprar um lenço para chorar. A lenha seca, quando o fogo pega, ela estala. Lenha verde, ela só murcha. O fogo não pega na lenha verde, não, irmão. O fogo não pega no coração cheio de si. O fogo não pega no coração vivo. Você tem que morrer para viver. Isso é a mensagem do reino. Isso é a mensagem do reino. Você tem que morrer para viver. Eu morri para a minha vida, agora é Ele que vive em mim. É isso que Paulo fala. A lenha seca é uma lenha morta. A oração
tudo é para Ele. Você deve secar a lenha, irmão, primeiro. Seca a lenha primeiro, irmão. Para que o fogo queima o teu coração. Mas você vai ser um altar murcho, sem graça, sem vida, feio. A lenha murcha, ela fica preta. Só que tem aqueles insistentes, né, apóstolo? Que o fogo vai queimando, ele vai murchando, vai encroando, vai ficando preto, vai endurecendo, até que pega, que não resiste. Esse é insistente. Esse é provado no fogo. Sabe o que é, apóstolo? Está descendo fresco. Essa palavra, irmão, foi na hora que eu estava tomando banho. Ela desceu, eu ia falar outra coisa. Eu não ia falar nada disso. O pessoal falou assim: o fogo não pode apagar. Pronto, eu falei: meu Deus, a água caindo. Eu falei: que fogo, Senhor, não vai apagar. Não, não é esse fogo, não, é outro. Eu falei: Senhor, então dá. Sabe o que é essa lenha verde que vai encroando, irmão? É aquela oração que você fica fazendo para Deus e fica igual uma goteira no ouvido de Deus. Senhor, me dá. E Deus está em silêncio. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E Deus, eu não aguento mais. Recebe logo a sua bênção. Ele vai coroando, ele vai queimando, que Deus não consegue nem resistir. Tá? Era a oração de Ezequias, né? Deus já tinha decretado a sentença dele, ele ia morrer. Mas ele ficou lá: Senhor, não. Senhor, lembra que eu fiz isso? Senhor, eu já fiz aquilo. Eu já fui temente ao Senhor. Ele não fazia mais, irmão. Ele estava desviado. O profeta falou: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele estava afastado de Deus. Mas ele ficou na oração: Senhor, não, eu não posso morrer, Senhor. Ele sabia que ele ia para o inferno. E ele ficou: não, Senhor, não. E a lenha verde dele foi murchando. E ele foi, até que começou a chorar. Com muito custo começou a chorar. Enquanto oh, Senhor, enquanto a mãe de Samuel, até esqueci o nome dela, estava igual miojo. Já foi chegando e jogando. Não conseguia nem falar mais. 2 minutos já estava pronto. Ezequias demorou. Senhor, não, Senhor. Lembra que eu fui temente? Lembra, Senhor? Lembra aquele dia que eu fui no monte? Lembra aquele dia que eu fui na consagração? Lembra aquele dia que eu fui na intercessão, Senhor? 10 anos atrás. É forte ou não é forte? Lembra aquele dia, Senhor, que eu marchei no mistério? 50 anos atrás. Deus, deixa eu puxar aqui no livro das memórias, porque tem tanto tempo que você não fala comigo que eu nem conheço sua voz. Mas a Bíblia diz que antes do profeta sair do portão, Deus mandou voltar. Então foi rápido, não demorou, irmão. Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Então 30 segundos é quanto? Não sei. Se um dia é 1000 anos, 30 segundos é 100 anos. Então só para Isaías sair da presença e chegar no portão, para Deus demorou 100 anos. O tempo que ele ficou queimando aquela lenha verde. Deus respondeu, falou: volta lá que eu estou acrescentando mais 15 anos para ele. Era melhor ele ter morrido naquele dia, porque aqueles 15 anos foram piores do que os outros que ele teve. É forte ou não é forte? E aí, você vai oferecer lenha verde para Deus ou lenha seca? A lenha seca é quando nós oramos apenas aquilo que está no coração de Deus. Quando eu peço as coisas que estão no coração de Deus, Ele já quer fazer. Aí Ele vai lá e faz. Ele já quer fazer aquilo. E quando eu peço, aí Ele faz mais rápido, irmão.
colocou a lenha, colocou o sacrifício, a lenha estava seca. Ele não colocou lenha verde, só que ele mandou molhar. A oração dele foi rápida, meio milésimo. Senhor, manifesta para eles que tu és Deus. E o fogo queimou tudo. Verdade. Tem gente que quer colocar Deus à prova, mas não tem lenha seca. Tem gente que quer colocar Deus à prova, mas não tem lenha seca, não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus. Aí o altar dele está só cinza. Como que o fogo vai descer no meio da cinza, irmão? Você tem que ir lá para o seu quarto, fechar a porta e tirar a cinza do altar. Senhor, eu pequei, Senhor. Senhor, eu fiquei aborrecido. Senhor, eu xinguei. Não xinguei não, eu pensei, mas pensar é a mesma coisa que eu xinguei. Senhor, até nos meus pensamentos assassinar, eu já assassinei. Meia dúzia. Apóstolo, tem gente que peca no varejo e quer confessar no atacado. Senhor, passa uma caixa cheinha, mas é um item só. Tem aquilo no atacadão, 15 volumes, ele vai com 10 caixas, com 50 garrafinhas de refrigerante. É um item só. É desse jeito que muita gente quer confessar pecado diante de Deus. Se você errou no varejo, então pague a conta no varejo. Pague a conta dentro do seu quarto, confessando para Deus os teus pecados. Porque aquele que confessa alcança misericórdia, mas aquele que esconde jamais prospera. Pode falar? É o bolo, hein? Por isso que a tua vida amarrou. Por isso que a tua vida travou. Por isso que nada dá certo para você. Por isso que você só toma prejuízo. Por isso que as pessoas te passam a perna. Por isso que as pessoas se afastaram de você. Por isso a tua casa está destruída. Por isso teu casamento está sofrendo, está gemendo. Por isso teus filhos estão distantes. Por isso você não sente nada quando chega na casa de Deus. Sabe por quê? Porque você está escondendo. Revela para Deus o teu coração. Revela o teu coração para Deus. Abra, rasga. Deus não quer que você rasgue as tuas vestes. Ele quer que você rasgue o teu coração. Sabe por quê? Porque naquela época, um profeta, quando sentia o pecado do povo, ele rasgava a roupa, literalmente, e se jogava na cinza no chão, humilhando diante de Deus, chorando, arrependendo, pedindo perdão. Só que Deus não quer isso, irmão. Para você se arrepender, você não vai rasgar a roupa, cair no chão. Não! É rasgar o teu coração. Desça do altar da soberba. Desça do palco do orgulho. E vista-se com um calçãozinho de linho fino. Quem já vestiu roupa de linho não vale nada. É um negócio mole, velho, caindo. Não é jeans, não é linho. É um negócio bem molinho, todo batendo assim, ó, murchinho. Roupinha de linho. É aquela roupinha igual roupa de mendigo. Roupa fraca. E é isso que você vai pegar a cinza. Está na palavra, irmão. O sacerdote tinha que tirar a roupa de sacerdote e vestir um calção e uma blusa de linho. Tira a posição. Tira o cargo. Ah, eu sou. Você não é nada. Tira a indumentária. Vai humildezinho, murchinho.
Você vai do lado do altar e vai colocar. Sabe por quê, irmão? Porque a tua cinza precisa ver o fogo pegar. A tua cinza precisa ver o fogo queimar. Depois que o fogo pegou, que acendeu, que está ok, aí você vai murchir de novo. Com a mesma roupa? Não. Tirou aquela roupa. Só veste a roupa para tirar a cinza do altar. Olha que negócio, irmão. Roupa de humildade. Você chegar com aquela roupona de sacerdote, ele não podia tirar. Ele tinha que se humilhar primeiro para poder tocar no altar. Sabe por quê? Porque o altar pertence a Deus. O altar pertence a Deus. Ele tinha que ir murchinho. Ele não era ministro mais. Ele era um pecador. Ele não era mais aquele homem valentão, usado do xarabarabara. Não, irmão. Era um pecador. Que vinha humilde, quietinho. Pegar aquela cinza quietinho, confessando a culpa, confessando a acusação, confessando o erro, abandonando o pecado, colocando do lado do altar. Depois que ele deixa do lado do altar, aí ele pode voltar e trocar de roupa. Aí ele veste a sua roupa normal, porque ele foi restaurado, ele foi perdoado, ele foi limpo, ele foi purificado. E agora o fogo pega. Aí 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 o fogo do Espírito pega. Aí o fogo do Espírito pega. O fogo pega. Ai, irmão, ele não ia com isqueiro, com álcoolzinho para jogar fogo de novo, não, irmão. Tinha que ser aquele mesmo fogo onde tudo começou.
momento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Babilônia clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Babilônia Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Apresenta agora o teu coração diante do Senhor. Apresenta agora o teu pecado diante do Senhor. Tira assim do teu pai e oferece a Deus o teu coração. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus filho com quem tantas batalhas te ajudou. Ora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do filho de Jacó. Glória a Jesus. Há mais ou menos 15 dias atrás, o Senhor me disse que eu cantaria nesse lugar. E me revelou também a palavra que eu seria pregada nessa noite. Quando eu estava sentado ali, o Senhor disse: eu não falei que eu falo com você? Glória a Jesus. E o Senhor falava no meu coração: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Fala isso para o apóstolo Marcelo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Glória a Jesus. Porque Ele é fiel em nossas vidas. Porque Ele é fiel nessa igreja. Glória a Jesus. Fala para Ele que um novo avivamento está começando sobre essa igreja. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Quando
comigo está. Tem mais mal nenhum, sede ou fome, porque até os mortos usa pra te alimentar. Então pode abrir a boca. Ele quer usar você. Aleluia. Então é só dizer: eis que aqui. Vai aperfeiçoando o teu caminho e tirando os espinhos, guerreando por você. Porque ele é fiel. Se prometeu Ele é fiel. Ele é fiel. Fiel. Se ele prometeu te dar, ele vai te dar. Ele é seu coração. Nós precisamos tirar a cinza do altar, a cinza do nosso coração. Então a cinza é coisas do passado, né? Então Deus assim falou forte, falou maravilhosamente sobre nossas vidas e
para nós como servos de Deus. Quero convidar você que está atravessando uma fase difícil na sua vida, você não consegue mais chorar na presença do Senhor, talvez você queira tomar uma decisão, talvez você precisa renovar uma aliança com Deus, quem sabe você precisa hoje falar: Jesus, hoje eu quero ser crente, hoje eu quero ser de Jesus. Nós vamos te dar a oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui na frente, amém? Em nome de Jesus, né? Enquanto eles vão ministrar o louvor, a adoração, se você sentir que você precisa mudar a sua história, a sua vida, irmãos, não fica pensando o que os outros vão pensar de você, o que vão lá, porque eu vou lá, pô, eu sou crente, e daí? Não, Deus está te convidando, irmãos. Deus estava me falando ali, eu falei: meu Deus, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Vou morrer, mas olha bem, irmãos, eu vou morrer para quê? Eu vou morrer para quê? Há tantas palavras: eu vou te matar, entra na fila, pega a senha. Você vai me matar, pega a senha, entra na fila. Tantas palavras que eu vou morrer sim, claro, né? Se Jesus não voltar antes do dia, eu vou morrer. Mas eu quero dizer para você que a chama que arde em mim, o que eu faço na obra de Deus, eu olho para muita gente que fica achando que Deus é nada. Irmãos, hoje eu vi o Valdomiro lá, tomou um corte no pescoço. Se ele faz certo ou se ele faz errado, não é problema meu. O que eu li, tinha mais de 3.000 e poucos comentários, as pessoas assim amaldiçoando, e as frases que falavam com Jesus, tipo assim: ele não cura o cego, ele não faz o aleijado andar, por que ele não se cura a si mesmo? Eu falei: eu acho que eu já ouvi isso na Bíblia, falaram com Jesus também. É porque a humanidade está vivendo isso hoje: esfriamento espiritual, falta de amor, falta de unidade, falta de respeito, falta de moral, falta de tudo, irmãos. E Deus está te convidando hoje: venha fazer parte da minha